Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, estamos na Páscoa, que, como se sabe, é uma época do ano ou uma quadra marcante para o cristianismo. Celebra-se com rituais de séculos um dos grandes dogmas da Igreja Católica, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. Um tema que inspirou as artes, como a pintura, a escrita e a música. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão e entre nós tem grande expressão na capital do distrito, em Braga, com as solenidades da Semana Santa, que são também um cartaz turístico da cidade e da região. No nosso concelho, na freguesia do Mosteiro, com o sermão de encontro, dia de Ramos, e Vieira e Parada, especialmente, são algumas das freguesias onde nesta Semana Pascal se realizou a sua via sacra e que culmina hoje com a visita do compasso. É assim um pretexto para que hoje, dia de Páscoa, falemos do seu significado e dos ritos pascais e daquilo que lhe está associado. Mas, como também acontece, encontramos pretexto para outros motivos de conversa. Convidamos e temos em estúdio o Padre Alcino Xavier Dias da Silva, arcipreste de Vieira do Minho, Elsa Carla Ribeiro, vereadora e vice-presidente da Câmara, Aurora Marques, agente de turismo, e ainda Manuel Batoca, que foi mestre da Filarmónica de Vilarchão. Tentamos ainda a presença de empresários, quer da pastelaria, quer da hotelaria e restauração. Não foi possível à hora do registro desta conversa. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Padre Alcino, foi dito no princípio, um momento provavelmente o mais importante simbólico como simbolismo no cristianismo. Muito boa tarde, José Luís e todos os participantes, Dr. Elsa Ribeiro, Dr. Manuel Batoca e Dona Aurora Marques. E boa tarde também e saúde de uma forma muito especial a Rádio Autoave, todos que nela aqui trabalham, os radio-ouvintes desta prestimosa estação radiofónica, quer se encontrem em viagem, quer nas suas casas ou espalhados pelos 4 cantos do mundo. Então, falar sobre a Páscoa é sempre um tema muito aliciante, dado que a Páscoa é o centro da nossa fé, do nosso cristianismo. Mas a Páscoa já vem de tempos imemoriais. Podemos dizer que é de origem divina, pois lá vem no livro do Êxodo a ordem que Deus deu a Moisés e a Arão para que celebrassem como data memorável a Páscoa, ou seja, a passagem da terra do Egito para a terra prometida. E o próprio Jesus Cristo também celebrava como crente que era, e um judeu piedoso, bem educado nos princípios religiosos, celebrava também a Páscoa. Como todos, tudo na vida, há sempre uma que é a última. E Jesus também celebrou a sua última Páscoa, a sua festa, reuniu os discípulos e fez, enfim, a comemoração que era habitual, tanto com o Cordeiro Pascal e com as vestes próprias, enfim, de um peregrino, cajado na mão, e disse: esta Páscoa será para vós um sinal, nova e eterna aliança que estabeleço com todos, e fazei isto em memória de mim. E é isso que efetivamente nós ainda hoje realizamos, e de certo, e oxalá que isso aconteça. A aliança que algumas vezes se quebrou. A aliança que algumas vezes se quebrou. E quebra-se constantemente, não da parte de Deus e de Jesus Cristo, mas da nossa parte. E para que isso de facto não aconteça e se mantenha sempre vivo no nosso pensamento e na nossa vida, é que estas festas que todos os anos a Igreja celebra
e que depois toma estes aspectos, enfim, muito significativos e com muito aparato, como acontece praticamente em todas as cidades, Braga, Porto, Lisboa, para não falar das outras. Mas aqui em Braga tem, de facto, uma expressão particular. Nós assim o entendemos. Eu não posso falar do que se passa em Lisboa, mas de facto Braga tem vindo a dar muito relevo. E então, agora que entrou o turismo religioso em ação, de facto, há muita gente, ainda ontem passando em Braga, via muitos estrangeiros, sobretudo espanhóis, e pelo que lia na comunicação social, já não é a primeira vez, o ano passado também o fizeram, a própria polícia espanhola vem reforçar... Já há 3 anos que faz isso. Há 3, sinal de que de facto estão em progresso, e até pelo que lia também na comunicação social, os lugares dos nossos hotéis, a lotação estava esgotada. Bom sinal de que, porque o religioso ainda vai sendo motivo de atração e ainda sensibiliza muitas pessoas para, se mais não for, para admirar e levar consigo uma lição, porque no fundo é isso que se pretende. Mas a propósito do turismo, ainda não vamos na celebração até final, mas a propósito do turismo, terá sido exatamente a grande afluência de pessoas à cidade que levou a pensar na criação da Turel, não é? Do aproveitamento turístico Eu acho que sim, do acontecimento. Porque hoje nós vivemos muito das aparências. E pela aparência se vai à realidade, é uma grande verdade, não é? E então os nossos responsáveis, eu conheço bem, os de Braga, entendem que não podem descurar esta faceta da nossa expressão religiosa. E como digo, parece-me que está em grande pujança e com muitas pernas para andar, porque é isto, a forma como estamos a viver nos dias de hoje, e portanto ficar de fora seria perder uma belíssima oportunidade. Como se vive hoje a Páscoa no Arciprestado de Vieira do Minho? Nós todos os anos falamos daqui das dificuldades que vai havendo, uma vez que padres são 7 e é preciso acolher 22 paróquias, contando com a paróquia de Agra. Pelo que me é dado a conhecer, a Páscoa em Vieira do Minho não tem evoluído assim demasiado, tanto na parte religiosa, não é? Fazemos as nossas celebrações, sobretudo neste chamado Tríduo Santo, quinta, sexta, sábado e domingo. Os nossos fiéis, os nossos paroquianos vão participando, não com aquela afluência que era para desejar, mas o motivo religioso mantém-se. E da nossa parte, pois vamos fazendo, digamos, das tripas coração, e não temos falhado com aquilo que é fundamental, como é a celebração da Eucaristia em Quinta-feira Santa, a sexta-feira na celebração da Paixão e Morte de Jesus, no sábado a Vigília Pascal e no domingo o Compasso. Então isto vai se mantendo, claro que nós não cada vez mais com o apoio dos leigos. Dos leigos e, claro, que vimos dizendo aqui também todos os anos, hoje são indispensáveis. São indispensáveis e têm um papel muito importante, e cada vez se vai convencendo, as pessoas vão se convencendo que nós não podemos ser espectadores na nossa vida religiosa e cristã, mas temos de ser responsáveis. E, portanto, os leigos têm colaborado. Ainda ontem me dizia, numa reunião que fiz, lá com os membros que vão participar no Compasso, que se aqui há alguns anos havia dificuldade em arranjar pessoas para fazer parte então da equipa de visitadora, agora até vão se oferecendo e parece que está-se a dar precisamente o contrário. Já há dificuldade em fazer a seleção. Mas de qualquer modo isso também fechou algumas portas, digamos. Não sei que portas isto é, algumas portas que, não sendo o padre, não reconhecem ou não dão tanta importância à visita.
Ora bom, eu não posso falar muito disso, por acaso até faço a contagem, porque depois lanço no computador, etc, etc, tem mais ou menos isso contabilizado. Agora, se fecham portas, em primeiro lugar, porque deixam de ter... no sentido em que as pessoas saem. Sim, sim, sim. Deixam de ter quem as ocupe, mas durante todo o ano. Depois, muitos já vão passar esta quadra, quem diz quadra diz estes dias, aproveitando voos de baixo custo e promoções, sobretudo os aviões, não é? Que também sabem como é que se há de lutar contra a crise, e vão passar, enfim, estes dias, um fim de semana, por exemplo, com os seus filhos ou parentes que se encontram na migração, no nosso caso em Guilhofrei, é sobretudo na Suíça. Vários que vão passar a Páscoa lá com os filhos ou com os familiares à Suíça. Pois, porque a migração também já gerou fenómenos desses. Já sim, não há, sim. Já não são os pais os filhos que visitam os pais, mas os pais que vão visitar filhos. E também se diga, se está cá só um membro do casal, por exemplo, e vai celebrar a Páscoa sozinho, não tem esse grande sentido. E então aproveitam e pronto, lá vão até aos familiares e ao menos fazem uma festa lá nas terras da imigração. E também isto é um fenómeno que nós não podemos ter, assim, que devemos ter em conta, é que também levam esta Páscoa a essas terras da imigração. E eu sei que, por exemplo, na Suíça, os imigrantes juntam-se na igreja e celebram a Páscoa e fazem uma grande festa, e aquela gente até fica satisfeita por ver os nossos imigrantes a viverem assim este dia de uma forma diferente dos outros. É diferente a Páscoa hoje, aproveito para todos que são católicos, é diferente, Manuel Batoca, a Páscoa hoje, com estas novas necessidades que já acontecem há alguns anos. Como em tudo na vida, tudo muda. Isto já o Camões constatava isso no tempo dele e nós continuamos a constatar. Mas não muda a fé também. O mundo é feito mas muda também a fé. De mudança. Eu acho que mudam as expressões da fé, a forma de vivenciar as coisas, porque cada ser humano tem a sua forma muito própria, pessoal, de viver a fé. Agora, com isto eu não quero dizer que eu cá tenho a minha fé. A fé é sempre e só pessoal. A vivência dessa fé é que tem que ser comunitária. E nós não podemos, ou não devemos, na minha opinião, viver a fé de uma forma isolada, porque não faz sentido. Nós temos que ser igreja e temos que continuar a ser comunidade, porque se não formos comunidade, perdemos o sentido da humanidade, ao fim e ao cabo. Mas a vivência só pode ser pessoal. Eu não posso viver a fé de ninguém, nem interiorizá-la por ninguém. Só posso vivê-la por mim próprio, como tudo na vida. Mas a observação que faz agora, efetivamente, destas mudanças, a forma exterior como as coisas se apresentam, claro que vai mudando. Eu lembro, quando eu era miúdo, os caminhos estavam todos cheios de ramos, estavam tudo engalanado, punham-se as verduras em cima do mato, quando havia matos para entrar nas casas. Hoje as condições são completamente diferentes, as pessoas têm alcatrão à porta, já não precisam se preocupar com isso, já não têm o mato, nem o eido onde as galinhas passavam o dia. Portanto, as coisas são diferentes e por isso as vivências têm que ser diferentes, a forma como nós encaramos as coisas tem que ser diferente também. A essência das coisas é que tem que ser a mesma, que é esta, como dizia, esta fé em comunidade, esta fé que nos deve mover em conjunto. E a presença a substituição do padre, em alguns casos, nesta visita pascal, é algo que considera bem aceito, pelo que conhece? Assim, eu na minha aldeia nós não temos esse problema, não é? Temos, as pessoas queixam-se que é muito rápido, é muito depressa, porque o Padre João quer fazer vilarjão de manhã e anissó de tarde, e pronto, e não dá para tudo. Isto
Nós não conseguimos ter, como gostaríamos, um padre sentado em nossa casa a conversar, como era, que eu lembro-me, quando eu era miúdo, era assim que as coisas se passavam, que era o dia inteiro. Como a aldeia é pequenina, aquilo dava para o padre sentar, conversar, aprofundar às vezes um bocadinho mais os laços que se vão alargando, e portanto há que os apertar novamente, e isso consegues conversando com as pessoas. Agora, nós temos que encontrar estratégias diferentes para encarar situações diferentes. Hoje o mundo é diferente, por isso temos que encontrar formas diferentes, e os leigos têm um papel muito importante nesse mundo. Concorda, professora, ou tem uma opinião diferente? Esta mudança, esta Páscoa de hoje, é a Páscoa de ontem, digamos, nos rituais, com certeza. Antes de mais, boa tarde a todos, principalmente aqueles que nos visitam, que regressam à sua terra, à Vieira do Minho, e a todos os vieirenses que cá estão, como é óbvio, bem como as pessoas que estão neste estúdio. Muito obrigada à Rádio Alto Ave por nos dar também esta hipótese de falarmos um bocadinho sobre as nossas vivências de Páscoa. Claro que, com a minha idade, eu já posso dizer, eu lembro-me como é que era a Páscoa no mosteiro há uns anos atrás, onde andávamos todos de casa em casa, íamos seguindo o compasso e era uma festa da aldeia. Claro que hoje as coisas são um bocadinho diferentes, as casas têm menos pessoas, menos se calhar aquela alegria, mas em termos de fé, em termos de solidariedade, por exemplo, as pessoas que estão sozinhas, há sempre um vizinho que vai beijar a cruz às suas casas e que deixa, estou a dizer isto no mosteiro, estou a dizer isto em Roças, estou a dizer isto nas várias aldeias onde me vou apercebendo. Também ainda continua o espírito de solidariedade e de querer estar, querer compartilhar, querer refletir e querer expressar esta fé. Claro, por exemplo, no mosteiro há o sermão de encontro, é tradicional. Este ano estava um dia muito bonito e claro que se calhar as pessoas aproveitaram para fazer outras coisas que não ir ao sermão de encontro e por exemplo, reparei que não estavam tantas pessoas como é natural, mas as pessoas continuam esta prática e acima de tudo vão pessoas muito novas. E é com prazer que eu vejo, por exemplo, o grupo de escuteiros do mosteiro e de outras terras, de facto, a participar, mas a participar ativamente nestas celebrações. Estão neste aspecto, digamos, são ativistas que o são, mas são neste aspecto carreadores, digamos, de mais jovens. São. Assim como, por exemplo, nos centros escolares, quando se fez o último dia de aulas, se fez as visitas pascais, por exemplo, aqui no Domingos de Abreu, bem como a celebração em Guilhofrei, em Roças e no Cávado, é bonito ver as vivências e a fé daqueles mais novos, quer os escuteiros, quer os mais jovens, porque no fundo os pais também acompanharam nessa visita pascal. É uma festa em família e continua a ser essa festa de família. Claro que tem uma simbologia diferente do Natal, mas continua a ser uma festa vivida em família. E a ausência que agora também é evidente do pároco e substituído por um leigo. É assim, a mim pessoalmente não me... Mas o que percebe da comunidade em que vive? A comunidade em que vivo aceita muito bem, é a presença, é a visita do Cristo, da cruz, independentemente de ser o padre ou ser um leigo. Claro, quando é o padre, acho que as pessoas se engalanam de maneira diferente, é o receber o padre na sua casa, mas não altera o conceito de Páscoa, altera a pessoa que vai à sua casa. Vamos tentar uma comparação ao leigo, é a mesma coisa que receber um ministro ou receber um secretário de Estado, ou menos ainda. Não, acho que é uma comparação um bocadinho... Completamente like. Eu acho que, acima de tudo, é recebermos Deus em casa, que pode vir na figura de um leigo, pode vir na figura de um padre, mas as pessoas respeitam essa visita, independentemente de ser um padre ou de ser um leigo. E posso dizer que constato o mesmo respeito com a entrada de um padre ou com a entrada de um leigo. Claro que, por exemplo, os mais idosos é diferente ser um leigo a visitar as suas casas ou ser o senhor padre que vai visitar a sua casa. Mas deixa-me uma provocação. Ainda não há, portanto, leigas, digamos, mulheres com esse papel? No mosteiro temos. Já é? Temos. Então, falta de informação. Como vê a Páscoa hoje, Aurora Marcos? Antes de mais, bom dia a todos os ouvintes e um bom dia também muito especial aqui aos meus parceiros de mesa e à Rádio Alto Ave também os meus agradecimentos. Em relação ao facto de que, à questão aqui colocada, como é que eu vejo a Páscoa? Eu vejo sempre a Páscoa como um momento de partilha, um momento de fé, um momento de família, como vejo o Natal e todas as festas que, a meu ver, são
festas vocacionadas para a família. Sei aquilo, e lembrando aqui o que disse o Padre Alcino Xavier, reconheço que muita gente aproveita estes dias de férias escolares e de férias para poder sair, não só de férias, que também saem de férias muita gente, mas também e principalmente para ir visitar os seus familiares ao estrangeiro, mas isto convinha que as pessoas também percebessem o porquê disto acontecer. Se eu consigo comprar, e falando aqui, por exemplo, da Suíça, que foi o exemplo aqui posto na mesa, se um bilhete de Páscoa para vir de Zurique ao Porto com regresso custa cerca de 600 euros em voos diretos, e se daqui lá um bilhete custa 120 ou 100 ou 200, é lógico que é muito mais fácil ir aqui a mãe e os filhinhos ver o pai à Suíça do que propriamente vir o pai cá. Acresce também que o mês de maio, a nível da Europa e também voltando à Suíça, vai ter muitos feriados, e nessa altura as pessoas optam por ir agora à família à Suíça passar a Páscoa e virem depois, em maio, passar os feriados aqui porque conseguem comprar. Mas neste ano em particular? Quase sempre, mas este ano também assim em particular. E como é muito perto, então vêm eles agora depois em maio com um preço mais barato e se calhar com mais alguns dias de férias do que propriamente o fim de semana de Páscoa. Embora na segunda-feira de Páscoa na Suíça também é feriado, na Suíça, na França, pronto, mas também agora falando na Suíça. Isso faz com que realmente haja menos gente nas casas, mas também sei que, à semelhança do que disse o Padre Alcino Xavier, que no estrangeiro, e nomeadamente na Suíça, que se celebra a Páscoa, os nossos imigrantes celebram as festas religiosas com, se calhar, mais fé e mais empenho do que na terra deles. E aqui? Sentem-se longe e juntam-se mais, são muito mais unidos. E aqui, as mudanças, em sua opinião? É sim, claro que quando eu era pequenina ia atrás do compasso, acompanhada com o meu primo e marido da Elsa, e eu e os meus irmãos, e era uma coisa que hoje não se vê muito os miúdos fazerem. Andávamos de casa em casa, brincávamos e se calhar bebíamos um bocadinho de vinho do Porto quando éramos maiorzinhos em algumas casas, e pronto, era realmente uma forma diferente. Não sei se tínhamos mais ou menos fé por andar nestas brincadeiras, mas pelo menos sabíamos, respeitávamos naturalmente, até por uma questão de educação religiosa que tivemos, mas era diferente. Hoje a Páscoa continua a ser uma espera do Cristo que vem a casa. É claro, e não vamos dizer o contrário, que toda a gente gostaria mais que fosse o Sr. Padre, como disse a professora Elsa bem, que fosse às nossas casas, até porque hoje os padres também têm uma vida e não estão sempre nas igrejas, e era uma forma às vezes de estar mais um bocadinho com eles. E é sempre importante receber realmente o Sr. Padre, mas é assim, a ideia é receber Cristo. Eu acho que, na minha opinião, não me faz diferença se vem o Sr. Padre ou se vem um leigo ou uma leiga, não tenho qualquer... Porque, na realidade, quem vem à minha casa é a cruz, a gente vai beijar a cruz. Mas reconheço que há pessoas, pelo menos no início, eu acho que este preconceito, à semelhança de tantos outros, vai caindo com o tempo. Acho que hoje já não há... No início dizia, se não for o padre não abre a porta, ouvi isso muitas vezes, mas agora já não se ouve, já se abre na mesma a porta. Não é por isso que as pessoas não o fazem. Ela toca para a sua sensibilidade particular, não quer dizer que os outros não a tenham também, mas e para os seus conhecimentos particulares, eu disse no princípio, é verdade, a religião e particularmente esta quadra ou este momento da Igreja inspirou as artes, e a música é uma delas. Toda a história cristã inspirou as artes. Nós vemos que há pinturas de todos os momentos fortes da vida cristã, há peças musicais de todos os momentos fortes da vida cristã, há teatros, enfim. Mas a Páscoa é de facto um destes momentos fortes. Nós temos... assim que eu me recordo, de repente, 3 grandes peças sobre a Paixão, que são 2 de Bach e uma de Telemann. Bach tem a Paixão segundo São Mateus e a Paixão segundo São Mateus e a Paixão segundo São João. Telemann tem também a Paixão segundo São Mateus. E digamos, e há ainda aquilo que, não sei se é correto dizer, algumas obras menores mesmo, sim, de menor dimensão. Claro que sim. Mas temos também Handel com o seu Messias, temos Vivaldi com o Rex Rexit, Bach com diversos motetes,
sobre a Páscoa. Portanto, todos os grandes compositores quiseram, digamos assim, associar-se a esses momentos fortes da vida da Igreja portanto, puseram o seu gênio ao serviço da vivência religiosa. A própria vida da Igreja, as celebrações são vivenciadas e são harmonizadas com música. Nós temos, por exemplo, a Vigília Pascal, que tem uma peça lindíssima que nem sempre se usa, que é o Precónio Pascal, que ultimamente em Vilachão nós temos feito na celebração da Vigília Pascal, temos cantado o Precónio Pascal, que é uma peça muito, muito bonita, dá de facto uma vivência diferente, e enfim, os próprios salmos da Vigília Pascal, que são uma quantidade grande, são 7 leituras mais o Evangelho, se não estou em erro, portanto tudo isso dá uma vivência diferente à Páscoa, como o Padre Alcino disse. E tem regras ao que sim, todas as nas voltas que eu dei para encontrar isto, há, por exemplo, de 1903, orientações sobre como deve ser, não só composta, como executada. Sim, isso é evidente. Toda a liturgia. E mais recentemente também um documento de Bento XVI. Sim, mas isso, toda a liturgia obedece a regras, a normas, porque, enfim, são celebrações comunitárias, não podemos fazer as coisas como nos dá na cabeça, não é? Nós temos que criar o ambiente para que a comunidade se sinta motivada, se sinta elevada pela celebração em que está a participar. Porque eu tenho sempre muita pena quando ouço alguém dizer que vai à missa, como quem vai ali ao talho, buscar uma coisa de carne. Buscar ou então, o bonitinho da época, na altura. Como havia um cântico que dizia que ouvir missa. As pessoas não podem ouvir missa, nem podem ir à missa. As pessoas têm que participar numa celebração. Participar quer dizer que eu dou a minha parte também, eu estou ali. Deixe-me só interrompê-lo, mas essa compreensão pensa, e estou-lhe a pedir uma apreciação pessoal, pensa que é a apreciação geral dos cristãos? Não, é por isso que eu disse que tenho pena, que isso seja assim. É evidente que não é, assim, não vamos generalizar, não vamos dizer que isto é tudo mau, nem nada que se pareça com isso, não é? Claro que há pessoas que têm uma vivência muito profunda das celebrações em que participam. Mas há outras que efetivamente participam porque, pronto, cumprem o ritual. É como dois indivíduos que passaram, desde que fizeram a comunhão solene, que nunca mais quiseram saber da vida cristã, mas depois para se casar acham que já é importante ir a casar pela Igreja. Pronto. São maneiras de encarar as coisas. Eu penso que nós temos que ser muito mais coerentes na nossa vida, e ou fazemos ou não fazemos, ou somos ou não somos, ou participamos ou não participamos. Porque isto de estar numa celebração, eu já pensei muitas vezes que não me importava de convidar a maior parte das pessoas que eu vejo, uma grande parte das pessoas que eu vejo nas celebrações, a jantarem em minha casa, se fizessem a mesma coisa que fazem nas celebrações cristãs. Porque a maior parte das pessoas vai a uma celebração, não comunga, não participa, não canta, não faz nada, está ali. Realmente isso é assistir à missa, está num teatro. Padre Alcino, este déficit de párocos é um dos fatores que promove aquilo que o Manuel Batoca observa como a falta de participação nos rituais, particularmente na missa. Eu acho que é precisamente o contrário, não é? Quando há espaços vazios, há sempre alguém que os vai ocupar. Nunca houve tantos diáconos permanentes na Igreja como nos tempos que correm. Braga não tem assim evoluído tanto nesse aspecto, mas, por exemplo, no Porto, o Bispo tem promovido, o Francisco tem promovido muito os diáconos permanentes, de maneira que
mas se compararmos com o antigo, quando as missas eram em latim, isto antes do Concílio Vaticano II, eu recordo mesmo em Guilho Frei, quando vim para ali, nem sequer a igreja nem bancos tinha. Não havia eletricidade. Portanto, o sacerdote servia-se das velinhas que estavam no altar, coisa muito, uma luz mesmo muito diminuta. Tinha que acabar as missas ainda escuro, porque as pessoas, enfim, estavam sempre muito ocupadas, isto mesmo à semana. Enquanto que, faziam desta comparação, os grupos corais praticamente não existiam, nem leitores, nem acólitos, nem coisa do género, qual era o sacristão, não é? Que tinha de responder em latim, um latim muito macarrónico. Eu nunca posso esquecer o meu sacristão daquele tempo, o Sr. Carlos Danissó, que lá ia dizendo, enfim, aquelas frases em latim, que nem era latim, nem era português, nem era nada. Ora bom, fazendo esta comparação, daqui de há 50, 60 anos para hoje, isto é como a água do vinho. Tanto os grupos corais, sei lá, polifónicos, 4 vozes, onde me dizia o Padre Armando da Lama, que também andou cá por estas terras, que tem, enfim, lá uns cânticos a 4 vozes, e então aquela gente fica extasiada e gosta imenso de ouvir, inclusive nos casamentos. Portanto, não me partilho assim de... Agora, há sempre um déficit, não é? Comparado com estas participações, mas mesmo na sociedade civil, a participação em atividades não é tão grande como isso. Eu vejo, por exemplo, sei lá, em Guilho Frei já tivemos grupos para fazer teatro e hoje já ninguém quer fazer teatro. Mas também tem a ver com o decréscimo da população e também com os jovens mas que vão... estão mais habituados a consumir teatro, não é? Por falar em consumir, vamos à gastronomia. Pascal, e aqui o cabritinho, que tem um significado também. O cabrito, o enho, o cordeiro... É litúrgico, portanto Deus ordenou que se sacrificasse o cordeiro pascal e que fosse comido a toda a pressa, que fosse assado, que não tivesse defeitos, que toda a gente participasse então nessa festa para recordar precisamente a passagem. E vejam como, apesar de se terem passado já séculos e séculos, não sei quando é que isto começou, não temos datas exatas, mas ainda hoje se mantém. Mas com este sentido que referiu, este sentido inicial, digamos. Se calhar esse sentido foi-se desvanecendo no tempo. E atualmente temos um sentido mais apurado da parte gastronómica. E é um bom prato. Exatamente, o bom prato e também o facto, por exemplo, neste caso Vieira de Minho, apraz-nos saber que temos boa qualidade em termos de produtos, quer anho, quer cabrito, quer atualmente também com os leitões. Ou seja, se calhar vamos aqui cometendo algum pecado da gula. Pecado da gula, exatamente, que me perdoa-me a expressão, mas no fundo é assim, é um dia onde as pessoas prezam um prato, no geral um assado, e desde o anho ao cabrito, ao leitão, é tradicional este género de prato. Também porque a regra prevê antes um período de jejum. E abstinência. Que é hoje, também por isso. Hoje, sexta-feira santa. E de abstinência, portanto. Exatamente. Onde se come menos é um período em que se come menos, este período quaresmal. E portanto no menos, dia, enfim, cumprindo os preceitos, não é? E ficam todos hábitos de carne. Que se mantém de pé. Portanto, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, a Igreja recomenda, não impõe, pois claro, isto é só para quem quer, que os fiéis pois façam penitência no que diz respeito, enfim, à mesa, não é? Tanto comam com mais parcimónia e tenham em vista que é necessário também purificar-nos através deste meio do jejum. Mas que é tentador, é? É tentador. Eu pessoalmente gosto mais de peixe que de carne, por isso para mim tentador é comer peixe, mas reconheço que a maioria da população prefere a carne ao peixe e em casa eu tenho esses exemplos e daí ser tentador e pelo facto de ser proibido ou pelo menos de haver aquela
necessidade de aquela contenção durante necessidade, alguns dias. exatamente, de preparação. Assim, claro que eu acho que cada vez menos as pessoas veem isso como o verdadeiro sentido e veem muitas vezes como algo que lhe é incutido, que à sexta não podes comer carne. E muitas vezes nem é explicado o porquê de não poder comer carne à sexta-feira. Ora bom, isto tem a sua explicação. É que no passado não comer carne era mesmo um sacrifício, porque não havia, enfim, a técnica que hoje existe, não havia arcas, não havia frigoríficos, enfim, não havia meios de transporte. Eu recordo quando era pequeno, era lá uma mulherzinha que andava lá com o tabuleiro à cabeça a vender sardinhas. E aquilo constituía, digamos, o alimento base em alternância ao frango, à carne da salgadeira, portanto, essas conservas, ao presunto e isso. Portanto, as pessoas tinham mesmo que fazer penitência. Agora que isto já não é penitência nenhuma, porque não faltam, enfim, meios, iguarias e bem sofisticadas e de boa qualidade, então a Igreja recomenda, se formos a qualquer manual, não diz assim, é um pecado muito grande comer carne num dia de abstinência, não é? Dia de abstinência, não de jejum. Não diz que é pecado grande. O que diz e recomenda é que se faça penitência nesses dias. Penitência. Eu, por que exemplo, inclusive... Sim. Não, eu, por exemplo, como gosto mais de peixe que de carne, na quaresma não como sobremesas. Pronto, prefiro. Acho que me privo de alguma coisa. Mas às vezes também é a linguagem. Uma linguagem que às vezes são, e cá nas nossas aldeias, muito, enfim, de baixa qualidade, insultuosas e outra coisa é aquilo que se via, sobretudo para a nossa juventude, sei lá, que vão cascabulhar lá pelas internets, os filmes e por aí fora. Portanto, também isto entra, e com certeza absoluta que a pessoa pode, quer dizer, se comer a carne, mas fizer a penitência de outra forma, acho que é preferível até do que continuar com os seus vícios, com os seus defeitos e só substituir a carne por uma bela posta de bacalhau ou coisa parecida. Não é? Manuel Batoca, mas que é um bom prato, é? Sim, o cabrito assado é um bom prato. Claro que sim, claro que é um bom prato. Agora já há outras ofertas mesmo na restauração que temos aqui, temos na região. Eu não sou certamente um indivíduo que possa ser acusado de gula, porque eu sou daqueles que gosto mais de comer para viver do que viver para comer, mas de qualquer maneira gosto de uma comida que me saiba bem, evidentemente. E esta é particularmente, sabe-lhe bem nesta quadra o cabrito? Sim. Isso o cabrito sabe-me bem a qualquer altura do ano, porque, como dizia o Padre Alcino, e bem, desde que seja bem confeccionado, sabe-me bem, é evidente, e gosto muito do bom cabrito. Por exemplo, já não sou um grande apreciador do cordeiro, embora também coma, mas não é exatamente a mesma coisa para mim, mas os gostos são perfeitamente pessoais. Agora, efetivamente, eu acho que era importante e foi importante aquilo que o Padre Alcino disse relativamente à abstinência, que a abstinência é isso mesmo, é não fazer qualquer coisa que gostaríamos de fazer. Não tem a ver com o comer. Hoje não faz qualquer sentido nós preocuparmos, porque meti ali uma sandes de fiambre e não devia ter comido. Isto não faz sentido nenhum. É mais a aceitação da regra do que é a contenção, é nós sabermos que nos vamos privar de qualquer coisa ou que vamos retificar alguma coisa na nossa vida que não estaria tão bem. Eu acho que essa é que é a parte importante da vivência da fé, ou seja, é o interior. Não é, isto já Cristo dizia, não é o que entra que vai prejudicar, não é? É o que está lá dentro é que faz mal, não é o que entra pela boca, não é preocupante. E a expressão que assume, mas também é uma doçaria particular nesta Sim, é assim, eu já gostei menos de doces, eu não sei se é pela idade, estou a ficar... Eu já gostei mais. Estou a ficar mais goloso. As senhoras estão satisfeitas. Estou a ficar nesse aspecto mais goloso. Efetivamente, eu gosto também de doces. Não sou um abusador em termos de alimentos.
Gosto de comer bem, mas não em grandes quantidades, porque... Na alimentação, como na música, há regras. Exatamente. Tem que haver regras, tem que haver harmonia. Nós temos que tentar também a harmonia na alimentação, porque também é importante. Aliás, a harmonia na nossa vida é importante. Os docinhos fizeram as senhoras, enfim, dar um sorriso especial, que nós não temos imagem, portanto não podemos mostrar, mas que foi interessante de ver. É verdade, eu pessoalmente gosto e aprecio um doce. Este doce associado à Páscoa, o pão de ló, Sim, é um doce que eu gosto, aliás, no geral às vezes até confecciono mesmo eu em casa e aprecio, gosto muito de ovos, gosto de doces com ovos e o pão de ló é um doce que eu aprecio. Bem como outros, não é? No geral as pessoas, claro que no Natal há aqueles doces típicos de Natal, aqui na Páscoa é mais o pão de ló, ou seja, não há aquela mesa de iguarias em termos de doces, mas qualquer mulher que se preze no geral gosta de um doce, e os homens também, é uma questão de o assumirmos. Às vezes, embora eu, não ao contrário, eu assumam, rimo porque eu praticamente não como doces que eu não aprecio. Eu aprecio muito comida, açúcar. Ao contrário, Não comida, doces, comida, açúcar. sal, comida, muita comida. não doces, mas açúcar de cana, É. que é mais natural. Não sou apreciadora. Rimo porque realmente eu passo muito bem sem qualquer doce. Mas não na podemos Páscoa também vou provar sempre um bocadinho de pão de ló. Faz parte da tradição. Mas não podemos ignorar que este momento é também um momento, inicialmente o Padre Alcino lembrou, é também um momento de fazer turismo, de viajar. Eu, em relação a isso, eu acho que há aqui algumas estratégias que nós teríamos que começar a pensar e a balizar, porque é assim, se nós sabemos que temos muito turismo em Braga, não podemos esquecer que é turismo religioso. Se calhar aqui o ideal é tentar sinalizar os locais de onde eles vêm, quais são mais os concelhos, de onde vêm, eu sei que vêm de Espanha, mas exatamente quais as zonas, tentar fazer algumas ações de promoção nessas localidades, pôr, por exemplo, transferes, trazer as pessoas de Braga para Vieira, não podemos trazê-los aqui para fazer outras coisas muito diferentes, porque sabemos que eles vêm para o turismo religioso, mas uma exposição religiosa, um concerto, qualquer outra coisa que não seja sempre só na cidade, aproveitar para lhe mostrar mais qualquer coisa daquilo que temos e trazê-los aqui, porque este turismo que vem para Braga nesta altura, estamos aqui a falar de Braga, porque eles também vêm para Vieira do Minho, felizmente, mas é um turismo realmente vocacionado para a religião. Não podemos aqui imaginar que os vamos pôr a ver uma desfolhada ou uma matança de porco, porque não é precisamente o tipo de mercado que nós temos. Mas podíamos, e se calhar começava por promover é perto, naturalmente que eles vêm de perto, a maior parte, uma estratégia, um transfer, se calhar uns transferes para Vieira do Minho, concertar com as casas de turismo, porque aqui enche Braga, porque Vieira a Braga é rápido, há alguns descontos para esta altura, pacotes especiais, não sei, é uma coisa que se pode tentar ver depois em conjunto. Lembramos que está aqui também, porque, entre outras razões, é vereador e vice-presidente da Câmara, e neste particular, é só este momento em que é institucional. Tem já uma ideia, já existe uma ideia de o nível de ocupação este ano em particular é elevado nas casas de turismo e na hotelaria que temos. É elevado, e já agora a este propósito também posso dizer que no próximo dia 7 o Sr. Presidente vai estar presente na CCDRN a assinar um protocolo sobre lojas interativas de turismo. Ou seja, houve uma candidatura por parte do município, essa candidatura foi aceite e vamos ter uma loja de interativa de turismo em Vieira do Minho. O que é que isso vai promover? Que haja uma ligação em rede de cerca de 80 lojas, nomeadamente na Galiza e em Madrid. Estamos a falar em cooptar, neste caso, pessoas que vêm de Espanha, se calhar através de uma ligação em rede numa loja interativa de turismo, é um passo muito importante como estratégia e como planeamento de turismo para o concelho. E, digamos, os nossos agentes turísticos, naturalmente, considerando restauração, alojamento, estão preparados para estes momentos? Já diria alguém, não é? Entranha-se, estranha-se e tem que saber essa preparação. E acho que tem que haver, não estão preparados à partida, mas tem que haver uma dinâmica para os preparar. Manuel Batoca, neste particular, a área do turismo, Páscoa e associado ao turismo, mas a área do turismo não é bem a minha praia, mas
Mas acho que sim, que é muito importante nós explorarmos as potencialidades todas que o nosso Conselho tem, e são muitas. Temos é que as conseguir explorar, temos que as conseguir mostrar a quem está fora de nós. Padre Alcino, estamos a concluir e vamos voltar ao princípio, para recordar o significado deste dia e desta quadra. Uma vez que, relativamente também à questão turística, também se referiu inicialmente. Com certeza, eu acho que o turismo deve começar precisamente por nós. Eu acho que alguma coisa se tem feito. E, voltando a Braga, ainda ando verificando lá na praça de Condagro Longo, portanto, Campo da Vinha, eles por lá tinham muitas tendinhas, muitas barraquinhas e tal, com muito artesanato, que dá-me a impressão que Braga inteira e arredores estava ali representado. Aqui também se tem feito algo de parecido e, de facto, quando foi, por exemplo, a Feira do Fumeiro, eu não dei por aí uma volta a ver onde é que poderia estacionar e só mesmo bastante longe é que conseguia. A Páscoa, não sei, como digo, não tenho andado aqui assim pelo Conselho a verificar se traz ou não muita gente, mas acho que aquelas diligências que outrora se fizeram quando foi aí o rock do Hermal, que havia autocarros, não era? Gratuitos, não sei quantos, e trazia para aí gente e mais gente, que no meu entender, e perdoa-me, enfim, os promotores, não era a gente mais desejada e necessária aqui ao nosso Conselho. Se agora também se fizesse algo de parecido, as nossas agências de viagens dessem as mãos, eu acho que de facto Vieira do Minho poderia e deveria ter mais visibilidade, enfim, por esse Portugal fora. Desculpa, eu sei que estamos a acabar, sim, mas isto aqui só para aceitar o desafio, não é, do Sr. Padre Alcino. É assim, isto é um trabalho que tem que ser feito, sim senhora, pelos agentes promotores, pelas agências de viagens, mas tem que ser uma união muito grande entre as agências de viagens, sim, mas também os proprietários do alojamento local, da restauração, a própria autarquia, tem que ser sentado numa mesa e tem que ser tudo tratado. Discutiremos quando quiserem o turismo numa forma particular. Padre Alcino, a mensagem deste dia é esta? É esta, a todos, quer os que participaram aqui neste encontro, quer os que nos acompanharam através da Rádio Alto Ave e os que aqui trabalham, pois, que tenham umas festas muito alegres, muito felizes e que Cristo ressuscitado a todos cumula com as suas maiores bênçãos. Eu, terminando, agradeço a vossa presença, desejando naturalmente a cada um e às famílias uma boa Páscoa e a si, que nos ouviu, onde quer que tenha estado, tenha uma boa Páscoa. De hoje a dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.